em Gênesis 41, a partir do versículo 50. Amém. Gênesis 41, versículo 50. E a palavra do Senhor diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esta é a palavra que eu vou estar utilizando como base para trazer uma mensagem do Senhor ao coração de cada um neste dia. Quando a gente olha para José, José é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Ganhou diversos filmes, algumas versões, né, diferenciadas. A cada vez que o cinema evoluía, traziam mais acessórios, mais detalhes, até chegarmos aos dias atuais, onde fizeram até novela, né, sobre a vida de José. A gente tem que vigiar porque nem sempre, né, tudo que a gente vê ali está na Bíblia. Por isso que sempre é importante nós estarmos lendo a palavra do Senhor, para nós conhecermos a verdade. Bom, José, todo mundo sabe que era, dentro de casa, aquele sonhador que incomodava com seus sonhos. Os seus irmãos sentiam inveja pelo carinho que o pai tinha para com ele, né? Tudo começou lá quando ele ganhou ali aquela túnica, né, colorida, diferenciada, e já começou a causar um pouco de inveja em seus irmãos. Bom, com uma junção de situações que foram acontecendo, depois teve os sonhos, né? Os irmãos de José tramaram matá-lo. E aí um de seus irmãos não deixou. Eles então acabaram jogando José no poço. E depois José foi vendido como escravo para o Egito. Depois que José foi como escravo para o Egito, ele foi trabalhar na casa de um egípcio, onde ele era fiel em tudo ao seu patrão, ao seu dono. E a esposa desse egípcio viu José com outros olhos. Agora pensemos assim, aqui na história do Brasil, quando a gente vai analisar a história dos escravos, a gente observa que muitos dos portugueses, dos espanhóis, né, dos europeus em si, que tinham escravos aqui no Brasil, eles abusavam das escravas, né? E foi onde nasceu, teve essa miscigenação de povos. Foram nascendo pessoas de diversos tipos de cor e assim por diante. Por que eles faziam isso? Porque eles eram donos dos escravos, das escravas. Agora, olhamos para José. José, ele era escravo. E ela era dona dele, juntamente com o seu esposo. Ela poderia fazer com José o que ela quisesse, em teoria. Mas José, sendo fiel a Deus, não se deixou corromper. Então, por mais que ela tentasse contra ele, ele não cedeu. Porque ele era fiel ao seu dono, ele era fiel a Deus, ele era fiel aos seus princípios. Ele não se deixou contaminar, assim como foi com Daniel. Não se deixou contaminar, mesmo estando em terras estranhas. Tá? Bom, na sequência a gente sabe que ela lhe simulou, né, que ele teria tentado contra ela, e ele foi jogado na prisão. Bom, se a gente for pegar a história de José, todos nós já conhecemos, até chegar ao ponto em que o faraó teve o sonho, né, dois sonhos, e não tinha ninguém na corte ali que pudesse interpretar os sonhos de faraó. Mas aí alguém se lembrou que na prisão existia alguém que interpretava sonhos. Esse alguém era José. Meus irmãos, José ficou na prisão por muitos anos. José ficou como escravo por muitos anos. Se você procurar na história do Egito, você não vai encontrar em lugar nenhum o cargo de governador no Egito. Você vai encontrar o cargo de faraó, você vai encontrar qualquer outro tipo de cargo. Mas o cargo de governador só existiu naquele momento, naquele período. E por que existiu naquele período? Porque Deus tinha um plano traçado para a vida de José.
Deus já tinha um plano traçado porque viria a fome para salvar o seu povo. E ele usou a vida de José para atingir esse objetivo. Então, o cargo de governador só existe na história do Egito através da vida de José. Nem antes e nem depois. Você pode pesquisar, você pode ler, você não vai encontrar. Amém? Bom, por que eu estou falando da vida de José? E por que eu foquei nesse período? Porque quando ele casa, né, com a filha do sacerdote, é no período que já está antecedendo a fome. Então está no finalzinho ali já daqueles anos, né, de vaca gorda, das espigas gordas, né, daquela colheita fartosa, e já vai se iniciar o período de fome. José, ele olha para o seu passado, e geralmente assim, naquela época as pessoas tinham o costume de colocar no nome dos seus filhos algo que retratasse o momento que estavam vivendo. E no primeiro, José coloca o nome para lembrar que Deus o fez esquecer de todo o passado que ele tinha vivido. Agora ele já era governador. E no segundo, ele deixa bem claro que agora Deus o fez prosperar na terra onde ele estava sendo aflito. Quando a gente vai para Eclesiastes 3, que é uma das mensagens que eu mais amo na Bíblia, porque se você ler Eclesiastes 3 todos os dias da sua vida, ela vai falar com você de maneira diferente em cada situação que você está vivendo. Eclesiastes 3, no início, né, a gente vai perceber que ela fala de ciclos, que existe um início e existe um fim para tudo. E como é um ciclo, se você observar um círculo, ele não tem fim. Então ele começa, ele faz toda a circunferência e volta no início novamente. É como se fosse também, em outro ângulo, uma espiral. Ela dá voltas, mas sempre acaba voltando. Até um dia nós partimos deste mundo. Então, a nossa vida, meus irmãos, é marcada por ciclos. Talvez agora, neste momento, você esteja vivendo no período da vaca magra. Talvez você esteja vivendo no período da espiga seca. Talvez você esteja vivendo no momento que você está desempregado. Você esteja vivendo no momento em que você está tendo dificuldades dentro do teu lar com a tua família. Você pode estar vivendo um momento agora onde você pode estar passando por uma enfermidade, né? Ainda mais nos dias atuais, com essa questão da Covid-19, a imunidade baixa, uma doença crônica. Meu irmão, você pode estar vivendo todo tipo de dificuldade, mas a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é bem clara para nós. Existe um momento para tudo e esse momento vai passar. Eu costumo dizer para os meus irmãos, para os meus jovens, para a minha família, que o momento ruim vai chegar. O momento ruim vai chegar. Até porque nós estamos numa guerra espiritual. Ou seja, nós estamos batalhando o tempo todo. Vai ter horas que você vai estar fadigado, vai ter hora que você vai descansar e vai voltar novamente para a batalha descansado. E assim esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui para batalhar no reino. Agora eu costumo dizer o seguinte, que é o que você faz, as atitudes que você toma no momento ruim que vai decidir o seu momento bom. Então, se você está passando por um momento de desemprego, meu irmão, busca estudar. Procure estudar, procure conhecer outros tipos de profissão, procure se aperfeiçoar talvez naquilo que você já sabe fazer. A gente tem aqui o Senai, a gente tem diversas possibilidades de estar estudando de graça. Agora o SESI, hoje estava verificando, viu, João Carlos? O SESI hoje lançou uma plataforma onde ele está lançando vestibular grátis para o pessoal fazer faculdade de graça. Olha que bênção. O SESI. Então, assim, se a gente procurar, a gente encontra. É verdade. Então, às vezes, a gente se barra na situação financeira, eu não tenho condições financeiras. Mas, meu irmão, se a gente souber procurar no lugar correto, com as pessoas corretas, porque Deus sempre levanta pessoas maravilhosas ao nosso lado. Você vai encontrar meios de você se preparar para este futuro melhor, bom, que já está aí adiante. Porque essa situação ruim não vai durar para sempre. Uma hora ela vai acabar. E o que é que nós levamos dessa situação ruim? Eu falo por mim. Eu tinha 2 empregos, né? E a minha vida era estabilizada com esses 2 empregos.
Nesse momento de pandemia, eu perdi um dos meus empregos. Então, apenas o meu emprego de professor é que estava mantendo o meu lar, está mantendo o meu lar. E aí eu fiquei pensando, eu poderia muito bem parar e ficar estatizado, ficar parado, ficar quietinho, esperando esse momento passar para que eu possa depois, passando essa pandemia, correr atrás de algo melhor, correr atrás de outro emprego, para que eu venha a ter novamente o padrão que eu tinha. Mas, pelo contrário, surgiu uma oportunidade de estar fazendo um curso que vai aumentar o meu salário no próximo ano. E eu abracei. Então eu falei para minha esposa, olha, a gente vai apertar um pouquinho, mas é um investimento que a gente vai colher para o resto da vida. Agora, para pensar. Eu poderia muito bem parar, pensar e falar assim, eu não vou fazer porque eu vou tirar mais um pouquinho do orçamento que já está apertado. Só que, durante 1 ano e meio que eu vou pagar esse curso, depois eu vou ficar 30, 40 anos recebendo esse aumento. Ou seja, esse aumento vai pagar esse investimento em menos de 6 meses. E eu vou receber esse aumento para o resto da vida, enquanto eu estiver trabalhando. Então a gente não pode parar, estacionar e ficar pensando só no agora. A gente tem que começar a pensar no depois também. Mas sabe qual é o grande problema? Que muitas pessoas se enganam ao pensar que nós, por sermos servos de Cristo, nós vamos ter o carro dos nossos sonhos, nós vamos ter a casa dos nossos sonhos, nós vamos ter o emprego dos nossos sonhos, quando na verdade ser cristão é abandonar a nossa vida e dedicar a nossa vida a Cristo. Nós temos que estar atentos à vontade de Cristo. Nós temos que alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Cristo. Porque Cristo veio nesta terra, morreu por mim e morreu por você, para que agora nós tenhamos nova vida, para que nós deixemos de ser criatura e nos tornemos filhos. Agora nós somos filhos de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, voltando para Eclesiastes, é um tempo ruim que você está passando, mas logo esse tempo ruim vai passar e virá os momentos bons. Assim como foi na vida de José. José foi maltratado pela sua família por causa de inveja, por causa de não aceitação, por causa daquilo que ele falava. Ele foi vendido como escravo. A história diz que por volta de 40 anos, mais ou menos, ele ficou no Egito como prisioneiro, como escravo. Agora, veja bem, às vezes você recebe uma profecia do Senhor, assim como ele recebeu um sonho, e você pensa que amanhã já vai estar se realizando. Meu irmão, Deus nunca vai dar nada para você sem antes te preparar para aquilo que você precisa fazer. Ele já tinha tido um sonho que ele seria governador. Talvez ele não tivesse entendido. Ele via as pessoas ali, né, se prostrando a ele ali, e ele como autoridade. Só que para ele chegar no nível de governador, ele teve que passar por um processo. E a nossa vida não é diferente. A gente está passando por um processo, porque Deus está nos preparando ali, logo na frente. É verdade. Está muito próximo. Está muito próximo. Sabe o que tarda muitas vezes a nossa bênção de chegar? As nossas atitudes. Quem sabe, se você olhar para a sua vida hoje, será que a gente está agradando ao Senhor com as nossas atitudes? Será que esse momento em que nós estamos vivendo, a gente não está se acovardando como igreja? E por que eu falo se acovardando como igreja? Porque quando a gente lê em Atos, Pedro e João estavam proclamando o nome de Cristo, estavam falando sobre Cristo, e a lei do Sinédrio proibia que eles falassem no nome de Cristo. Eles ficaram calados por causa da lei do Sinédrio? Não. Eles foram e continuaram proclamando o nome de Cristo. O que acontece? Eles são presos, são levados para serem julgados, e eles iriam ser julgados à morte. Mas aí o que acontece? Alguém vem, interfere e fala, olha, não mate, porque assim como foi com Barrabás, assim como foi com outras pessoas que tentaram fazer algum tipo de movimento, se não é de Deus, vai morrer, vai acabar. Agora, se for de Deus, aí ninguém vai conseguir matar, mesmo que a gente mate eles virem mártires. Aí o que acontece, né? Então ali eles mandam açoitarem eles. E o que eu acho mais lindo nessa passagem é que enquanto eles estão sendo açoitados, maltratados, enquanto eles estão sofrendo, enquanto eles estão sentindo dor, eles se alegram. Porque eles estão apanhando, eles estão sofrendo pelo nome de Cristo. É verdade. Agora eu olho para nós hoje e fico pensando, meu Deus, que
Será que a gente sente essa alegria que os dois estavam sentindo no momento que eles estão sofrendo uma perseguição, no momento que eles estão sofrendo na sua própria carne, porque estão proclamando o nome de Cristo? Será que a gente se alegra? Será que a gente não tem se acovardado nesses últimos dias? Será que a gente não tem deixado, muitas das vezes, a obra de Deus de lado, né, o nosso chamado de lado, por a gente estar se acovardado em relação a essa pandemia? Não estou dizendo aqui, meu irmão, que a gente não tem que tomar os devidos cuidados. Não. Nós, como igreja, nós seguimos as leis. Nós, como igreja, nós somos sal dessa terra, luz do mundo. Nós fazemos a diferença. E nós não fazemos diferença contrariando leis. Jesus nos ensina a respeitar as nossas autoridades e a orar por elas. Então, usem a sua máscara, usem o álcool gel, né? Tudo aquilo que a OMS já passou para nós, meu irmão, esteja utilizando. Porém, não se cale quando trata-se de Jesus Cristo. Você pode pensar assim, mas eu não posso sair de casa. E eu falo para vocês, meus irmãos, eu acabei de dizer. Hoje, você não precisa sair de casa para fazer uma faculdade. Você faz a faculdade através do celular, computador. É verdade. Aqui a Jumper, né? Aqui em Cajati, os alunos não puderam estar lá. O que eles fizeram? Se adaptaram à tecnologia e estão fazendo os seus cursos online. Quem está estudando online. Quem quer consegue fazer. Você tem à sua disposição a sua rede social, você tem o seu WhatsApp, você tem aí agora esses aplicativos do Google, como eu falei do Google Meet, que eu estou dando aula, né, à distância. Você tem toda a tecnologia a seu favor. Agora, se você acha, mas eu não consigo mexer com tecnologia, sabe o que você faz? Faz um cartaz, cola na frente da tua casa. Eu achei interessante esses dias onde o nosso presbítero trouxe a seguinte reflexão. O Senhor Jesus, na Bíblia diz que até as pedras clamarão, né, se nós não falarmos. E sabe o que acontece hoje? Em alguns lugares que você passa, estão nos muros. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Verdade. Ou seja, já se cumpriu. As pedras estão clamando, Jesus está voltando. E nós estamos calados. E nós estamos acovardados. Não é tempo da gente calar a nossa voz. Não é tempo da gente fechar a nossa boca. Estamos vivendo num período difícil, sim. Mas, se nós olharmos para os discípulos, em momentos difíceis foi onde eles realizaram grandes obras em nome do Senhor. Então, cabe a mim, cabe a você, meu irmão. Assim como foi na vida de José. Se estamos passando por um momento difícil, saibamos que logo virá o momento bom. E que nós possamos chegar no momento bom e olhar para trás e falar, olha, no meu momento difícil, não calei a minha voz. No meu momento difícil, eu não fiquei quieto. No meu momento difícil, eu não deixei para as pedras clamarem. Eu mesmo clamei. Jesus está voltando. Você deve aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não deixei que a minha boca se calasse. Mesmo pessoas mudas estão usando sinais para adorar a Deus. Eu e você temos a nossa voz, temos as nossas mãos, temos o nosso corpo. A gente precisa ser mais grato a Deus por tudo aquilo que a gente tem. Tem pessoas que não têm água em casa. Nós acabamos de receber o nosso missionário, né? Nós acabamos de receber o nosso missionário para finalizar aqui. Afinal, o tempo voa, graças a Deus. Amém. E o nosso missionário é um exemplo disso, né? Ele veio aqui, contou a sua realidade lá, a dificuldade que eles passaram no começo, no início, numa terra estranha, numa língua parecida com a nossa, mas precisa ter adaptações um pouco diferentes. E ele mostrou para nós aqui que mesmo em situações difíceis, eles não se calaram. E hoje, tem muitas pessoas aceitando a Jesus lá. A importância da minha oferta, da tua oferta missionária. Parece que a gente não vê o que está acontecendo. Mas, em outros lugares, tem pessoas que estão cumprindo o ídolo do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor determinou para a vida delas. Meu irmão, minha irmã, para finalizar, ore ao Senhor e clame ao Senhor, para que nós possamos sairmos dessa pandemia melhores do que quando nós entramos. Porque quando iniciou a pandemia, nós estávamos na igreja. Nós estávamos adorando, nós estávamos glorificando. Essa pandemia vai passar. Eclesiastes 3, é um tempo para tudo, vai passar. Mas o que vai ficar marcado na minha história, assim como José marcou a sua história com o nome dos seus filhos, o que vai ficar marcado na minha e na sua história é como nós nos comportamos diante de uma situação difícil. Os discípulos apanharam,
sofreram e ficaram felizes porque estavam fazendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Através da minha vida e da sua vida, nós temos que brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus, aleluia. Muito bem, agora são 12h56. Obrigado, meu querido irmão cooperador Gilberto. Obrigado por essas palavras. As palavras com certeza muitas pessoas ouviram, muitas pessoas aí guardaram, né, gente? Temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, como diz a palavra do nosso Senhor. Amém? Muito bem, vamos estar terminando agora o programa Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e daqui a pouquinho o programa de coração para coração, e a presença, retorno do nosso querido pastor Saturnino, hein? Pastor Saturnino estará retornando aqui no seu velho querido banco aqui, como diz o homem lá, né? Depois de um ano, depois de alguns meses, melhor dizendo, porque nós começamos há um ano, quase 1 ano e 3 meses, né? Começamos junto aí, só que por causa da pandemia, então ele deu aquela paradinha, daquela respirada, mas graças a Deus está 100% bom, vai estar retornando hoje conosco, que tá certo, irmão? Então você que estava com saudade do pastor Saturnino, daqui a pouquinho você vai estar matando a saudade, tá certo? Meu querido irmão Gilberto, quero que você fale novamente o telefone seu aí, porque tem muitas pessoas aí que já me perguntaram quem que dá aula de violão, isso e aquilo. Eu quero que você fale de novo. Gente, nunca mais vocês me perguntam, viu? Brincadeira, pode estar perguntando assim. Mas o irmão Gilberto está lá passando novamente o telefone. Gente, pega a caneta lá. Pode ser caneta, pode ser lápis, né? Fica à vontade. Marque direitinho aí, gente. Marque direitinho aí. Porque eu sei que muitas pessoas têm desejo de aprender a tocar. E muitas igrejas, gente, estão precisando de levitas. Muitas igrejas estão precisando de pessoas que toquem violão, guitarra. Ele estará ensinando. Então marque o telefone. Desse tempinho aqui agora, falando aqui, para você pegar a sua caneta, tá certo? Seu lápis. Marque o telefone. 997 01 5478. Novamente, que tem, ó, tô vendo de pessoas aí que não conseguiu lá, tá vendo? Vamos lá novamente, vai. 997 01 5478. Pode ser aí pelo WhatsApp, ou pode estar procurando também no Facebook, no Gilberto Mendes Cipriano, que é o meu Facebook. Gilberto Mendes Cipriano. Eu vou pedir para ele deixar marcado aqui, porque se alguém depois quiser, eu vou estar passando para você, tá certo? Porque isso aí é muito bom mesmo. E o rapaz aqui, ele tem muita paciência para estar ensinando, viu, gente? Beleza, legal. Que Deus abençoe, irmão Gilberto. Obrigado.